Você perguntou foi sobre Deus, como se Deus dependesse de igreja. Igreja instituição, igreja templo. Deus não depende nem de igreja. Igreja, segundo o Novo Testamento, ele é livre. A igreja é coparticipante, a verdadeira igreja, que não é um prédio, não é um templo, não é uma bandeira, não é uma insígnia, não é uma cúria, não é nada disso, é corpo simples de Cristo. É comunhão de fé, expressão de fé, vivência de fé, caminhada na esperança, tanto individual quanto comunalmente, por parte daqueles que têm uma fé simples em Jesus. Nem esta igreja autêntica e genuína confina a Deus, ela é só coparticipante da graça divina, ela é cooperadora de Deus, como filhos amados devem ser, só isto. Deus não está confinado nem à verdadeira igreja, jamais estaria, quanto mais a essas instituições humanas. Nenhuma delas detém Deus. Deus não precisa de nenhuma dessas coisas, de nada disso. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz. É o Salmo 19, que está falando que Deus fala de si mesmo, no Salmo 19. É a voz de Deus chegando a todos os confins da terra. E é a natureza falando, é o silêncio falando, é o Espírito soprando nas noites dos sonhos, é a percepção humana sendo iluminada por graça divina. E Paulo chega a Romanos 10, pega o texto do Salmo 19, onde se diz que por toda a terra se faz ouvir a sua voz, que é um texto nitidamente vinculado a Deus falando através das múltiplas mímicas e agentes da criação, e usa esse salmo para dizer que essa mesma voz chega de maneira graciosa, constrangedora, perturbadora, salvadora, animadora, esperançadora e redentora ao coração de quem ouve, porque ouviu a informação da palavra, porque enviados foram e pregaram, como também alcança gente que não recebeu a informação de ninguém, que ninguém foi, mas em cujos corações Deus jamais cessou de trabalhar. Em tempo, fora de tempo, com a ajuda de igreja, apesar de igreja, com instituições cristãs trabalhando em favor ou trabalhando contra, como muitas vezes fazem e na maioria das vezes fizeram. Deus está livre em relação a isso tudo. Aquele período inteiro houve gente linda de Deus. Eu não tenho tempo para me prolongar aqui, para narrar para você as sequências, as alternâncias. Como logo, alguns sinceros, quando viram essa corrupção ir começando a instalar-se, foi rápido, começaram a se retirar e surgiram os movimentos sodalícios, os movimentos de solidariedade, os movimentos de monastérios, de meditação, de recolhimento, de gente querendo sair daquela confusão que foi ficando corrompida. Ao mesmo tempo, sempre houve aqueles que, contra tudo, contra o establishment, contra o sistema, contra o sacerdotalismo, contra a teologia, contra os teólogos, contra os líderes religiosos, levantaram a sua voz, de casa em casa, sozinhos, perseguidos, discriminados, alguns mortos, outros fugindo, aqui e ali levando a palavra. Deus nunca ficou sem porta-vozes explícitos do Evangelho simples. VNV TV, o canal é você.